Você sabia que existe um Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite da vida real? E esse Capitão Nascimento destruiu Lula, Lewandowski e a imprensa. Então senta aí, pega a sua pipoca para você assistir essa história e descobrir quem que é o Capitão Nascimento da vida real. Olha, gente, eu não queria acordar hoje nem na pele do Lula, do Lewandowski ou então da imprensa militante. Estão todos completamente perdidos, atordoados sobre como reagir à mega operação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado. E depois, essa porrada épica que eles levaram do Capitão Nascimento da vida real, eles só ficaram mais desnorteados ainda. Ou melhor, foi uma sequência de 3 porradas. E eu vou te mostrar aqui só o melhor. 3 trechinhos curtos de vídeos, e aí no final você me diz qual deles é o melhor, e eu já te adianto que na minha opinião o melhor é o terceiro, depois é o segundo, depois é o primeiro, mas os 3 são bons. Gente, o Rodrigo Pimentel, ele é conhecido como Capitão Nascimento da vida real, porque o personagem do filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, foi inspirado em parte na trajetória dele, Rodrigo Pimentel. E ele foi consultor e coautor tanto do roteiro do filme Tropa de Elite, como do livro que embasou o filme. E várias experiências ali de treinamento, dilemas éticos, crítica contra a corrupção policial vieram da vida pessoal do Rodrigo Pimentel, daquilo que ele viveu. Olha ele aí na tela, é ou não é parecido com o Capitão Nascimento do filme, hein? Você vê aí algumas outras imagens dele e olha aqui a comparação entre os dois. Olha como eles são parecidos, gente. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi para a imprensa depois da mega operação policial e ele fez várias críticas contra o governo Lula pela falta de apoio do governo Lula a essa mega operação feita. Aí, na mesma hora, o ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, Ricardo Lewandowski, disse que o governador do Rio estava errado, que o governador não pediu ajuda antes, que a responsabilidade pela segurança pública é do estado do Rio de Janeiro. E ainda criticou, disse que o número de mortes era muito grande e por isso a operação foi um fracasso. Olha só aqui agora a primeira pedrada do Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, falando aí sobre essa realidade. Eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF e ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, Aí, gente, ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, deveria conhecer a Constituição. Vocês perceberam aí o primeiro erro do Lewandowski? Ele tentou dizer que a segurança pública não é problema do governo federal, é um problema do estado do Rio de Janeiro, nitidamente fugindo da sua responsabilidade. Aí o Rodrigo mostrou que a Constituição é bem clara em dizer que todos têm a responsabilidade pela segurança pública, incluindo o governo federal. E antes de ver as 2 outras porradas do Rodrigo Pimentel detonando o ministro do Lula, você já sabe, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para não perder nada por aqui e bora diretamente para a segunda porrada em que o Pimentel mostrou por A mais B que o Lewandowski ele não tem a menor ideia do que fazer contra o domínio das facções sobre os territórios do Rio de Janeiro. Olha aí. e eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul, diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Que Só absurdo, o gente. Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. Olha No Rio isso. de Janeiro são 5 mil barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali, o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Isso demonstra uma Ou seja, a barricada estabelece a território de soberania do tráfico e do crime organizado sobre o território que deveria ser do Brasil. Gente, depois dessa aí, se eu fosse o ministro Lewandowski, olha, eu acho que eu pedia o meu boné e voltava para casa. Vocês perceberam como o Capitão Nascimento ele detonou o ministro e de quebra o governo Lula? Essa questão das barricadas que o Pimentel apresentou é muito séria e demonstra como o governo do Rio foi prejudicado pelo governo Lula quando Lula negou o empréstimo dos blindados da Marinha, que serviria para ultrapassar as barricadas. E sabe por que esse empréstimo era tão importante para as operações?
Confere aqui o que disse o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Blindado era fundamental, diz Castro sobre o pedido à Marinha. E aqui nessa mesma matéria, um pouquinho mais embaixo, ele explica. Aspas dele. Naquelas operações, a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha tem a capacidade de passar por cima das barricadas, e aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo. Por isso, os blindados foram pedidos. E aí, o governador do Rio de Janeiro pediu o envio desses veículos para o governo federal, mandou ofícios, cartas pedindo isso. Mas quem que foi contra o envio dos blindados da Marinha para o governo do Rio, hein? Quem? Um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero te mostrar a terceira porrada do Capitão Nascimento, que para mim foi a melhor delas, mostrando como o Lewandowski errou de novo quando criticou a operação policial, se baseando apenas no número de pessoas abatidas. Vamos ouvir diretamente o Rodrigo Pimentel mais uma vez, e aí em seguida você vai me dizer qual dos 3 vídeos você achou melhor. Já vejo algumas análises de sociólogos, antropólogos, jornalistas que não colocavam o pé numa favela, que já dizem que faltou inteligência na operação. Eles alegam que quando morre muito bandido, porque não tem inteligência, quando morre um policial, porque não tem inteligência. Mas no final de uma análise de dados, você tem o dado, tem a identificação dos bandidos, localização dos paióis, você tem as rotas de fuga, você tem que planejar a execução, e é uma ação de força. Então, a morte de bandidos e a morte de policiais não necessariamente significa ausência de inteligência. Foi uma operação planejada. Gente, vocês entenderam isso aqui? O Rodrigo Pimentel ele se tornou um especialista em segurança pública que é ouvido por todo mundo, até mesmo pela grande mídia, só que a grande mídia também escuta, como ele bem criticou, aquele pessoal, aqueles sociólogos, especialistas que nunca pisaram numa favela, que nunca souberam, na realidade, com o pé no chão ali, com a bota no terreno do tráfico, o que é combater o crime organizado. E é isso, gente. Foi uma operação de força do governo do estado do Rio de Janeiro para tentar capturar bandidos, mais de 100 mandados de prisão em aberto que foram ser cumpridos, e isso foi precedido sim por muito planejamento e muita inteligência. Mas é uma ação de força e, como toda ação de força, quando tem resistência, tem um combate. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou da metralhadora de verdades do Capitão Nascimento da vida real? Você já conhecia ele? Sabia que existia? E me conta aí o que você achou dos vídeos, qual deles foi o melhor. Conta pra mim nos comentários, quero ouvir a sua opinião e até o próximo vídeo. Lula recebe uma má notícia gigantesca que atrapalha todos os planos do PT, joga por água abaixo e deixa o PT ali desnorteado e sem rumos. Então, meu bom dia pra você, porque essa aqui é pra começar muito bem o seu domingo. Espero que hoje você possa investir um tempo intencional com Deus, com as pessoas que você mais ama. Eu tô quase indo aqui pro culto matinal com a minha família, mas eu tinha que trazer isso aqui pra você, porque vai deixar o seu dia cheio de esperança, vai alegrar o seu domingo e vai impactar a eleição de 2026. E você já sabe, se a notícia é ruim para Lula e pro PT, então automaticamente ela é boa pro Brasil. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, qual que é essa má notícia gigante que Lula recebeu, que tem a ver com a opinião dos brasileiros sobre a mega operação das polícias do Rio? Segundo, eu vou te mostrar os números das redes sociais em relação à operação. E terceiro, eu vou mostrar para você qual que é o sentimento da população brasileira a respeito de como o Lula está conduzindo a segurança pública do Brasil, que é a maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas. Dos vários temas, várias políticas públicas, a segurança pública é o quesito mais importante hoje para o brasileiro. Então bora aqui direto para o primeiro ponto. Nos últimos dias foi publicada uma pesquisa da Atlas Intel a respeito da percepção da população brasileira sobre a mega operação das polícias contra o CV no Rio. E essa pesquisa trouxe uma realidade que é assustadora para Lula. Olha aí, você aprova ou desaprova a operação? 55% de aprovação, de apoio a essa mega operação. Agora olha esse outro dado aqui, ó. Esse dado aqui compara a avaliação de Lula com a dos governadores dos estados. Enquanto parte da população acha até que Lula tem um desempenho melhor do que o dos governadores, dando um resultado aí de 31% de bom e ótimo para Lula e 28% de bom e ótimo para os governadores, você tem que entender que isso aqui basicamente é o eleitorado petista de esquerda, que aprova o Lula. 1/3 aí da população, 31%. Agora tira esses caras do mapa. O que sobra? Olha o tamanho da rejeição do Lula. 50% dizem que o resultado é ruim ou péssimo do Lula.
quando para os governadores ruim e péssimo é só 35%. Você consegue perceber? Quem não é petista cego, quem tem olhos para ver, acha o Lula péssimo. E um pouquinho dessas pessoas, de 9%, aí acham ele irregular. Perceberam como o Lula é muito mais rejeitado nesse quesito essencial para o brasileiro? E tem mais, gente. Olha aqui, ó. Você é a favor de mais operações como essa? 56% são a favor e 35% são contra. Agora, o número para mim de todos esses, que é o mais importante, é o número da aprovação do morador da favela em relação à operação. Por quê, Deltan? Porque é esse que sofre com o narcotráfico. É esse que pode se incomodar ali com a realidade da operação. E agora fique embasbacado aqui com o número que eu vou mostrar para você, porque eu desci para o detalhe aqui da pesquisa. Isso aqui é o corte do resultado da pesquisa por gênero, por religião, por região, por ser ou não beneficiário de Bolsa Família, por voto na última eleição. Então, esse quesito aqui está avaliando o apoio à mega operação, mas separado por categorias. E presta atenção aqui onde está o meu mouse. A primeira linha é aprova a operação, a segunda é desaprova e a terceira não sei. Agora vamos aqui para o corte que eu quero mostrar para você, que é o corte de morador de favelas. Quem não é morador de favela, a resposta é não, 51% aprova a operação e 45% desaprova. Mas olha o que mais importa, que é o morador da favela. 81% aprovam, 19% apenas desaprovam, ou seja, 80% dos moradores de favela aprovam a operação, 4 a cada 5 pessoas, e essa é a pessoa que mais importa. Porque ela que é a principal pessoa que é beneficiária ou é afetada por essa política pública, pro bem ou pro mal. E quase todo mundo apoia. Para ver aí que toda aquela esquerda que está criticando aí, aqueles especialistas em segurança pública de cabelo azul, que estão criticando a mega operação, eles estão indo contra o próprio povo, contra o morador de favela, estão trabalhando contra o povo. Os números são claros e não mentem. É evidente que a mega operação contou com apoio muito grande da população, e isso é revelado pelos números dessa pesquisa da Atlas. Mas vamos para o segundo ponto. Como que isso se refletiu nas redes sociais, Eltan? Antes de eu mostrar isso para você, eu vou pedir para você sentar o dedo no like aí, se inscrever no canal e clicar no sininho para você não perder nada. E vamos lá. As redes sociais, elas tiveram uma maioria de publicações a favor da mega operação. Foram 58% de publicações a favor nas redes. Aí você pode me dizer o seguinte: ah, Deltan, mas isso não significa que há um apoio grande ao governador do Rio, Cláudio Castro. Quer apostar, gente? Olha aqui, ó. Cláudio Castro ganha mais de 900 mil novos seguidores nas redes, quase 1 milhão de novos seguidores. Isso causou um impacto tão grande que tem até uma ala do PL agora que vê o Castro como principal candidato ao Senado no Rio de Janeiro para o ano que vem. E isso não é à toa. Veja como o governador acertou o tom quando ele falou sobre como os criminosos devem ser tratados. Olha aí. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Certíssimo ele, certíssimo. Se lá não pode, se lá é abatido, por que no Rio de Janeiro deve ser diferente das grandes cidades civilizadas do mundo, hein? Antes de eu seguir, me conta uma coisa aí nos comentários. Você vê esse tipo de análise política e jurídica aprofundada, conectando os pontos, trazendo tudo de maneira objetiva, com base em evidências, de modo direto para você também em outros canais aqui do YouTube? Conta aí quem mais faz isso para a gente acompanhar também. E se você está gostando do conteúdo, se ele está te ajudando a entender o que está acontecendo agora, senta o dedo aí no like e vamos para o terceiro ponto que eu prometi para vocês. Será que Lula tem uma variação tão boa nas pesquisas quanto Cláudio Castro tem, quando o assunto são as redes sociais? Será? A resposta é não. Olha aí, 3 a cada 4 menções a Lula sobre a operação no Rio são negativas. Mas o resultado não foi apenas ruinzinho pro Lula não, gente. Foi péssimo. Olha isto aqui, ó. 69% das menções ao petista sobre o episódio tiveram tom desfavorável. E só 23 foram positivas. Outras 8% foram neutras. A amostra analisou aí mais de 300 mil menções das redes sociais. E quase 70% de menções negativas para o Lula, gente. Esse resultado aqui é tenebroso para o presidente. Mas o que você acha do desempenho do Lula na segurança pública, hein?
Que, lembre, segurança pública é, segundo várias pesquisas, a principal preocupação do brasileiro hoje em dia. Será que isso vai afetar as eleições de 2026? Deixe o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, mas eu já digo a minha. Com toda certeza vai sim afetar as eleições de 2026, é a maior preocupação dos brasileiros e ainda bem que as pessoas estão abrindo seus olhos para a bandidolatria do PT, para o fato de que o PT trata criminoso como vítima e quem acaba sendo punido é a sociedade. Quem poupa os lobos pune as ovelhas.